Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. Estamos começando agora mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, impostos, entre outros assuntos. Respondendo às perguntas dos nossos telespectadores, temos hoje a consultoria previdenciária da doutora Viviane Schacker Militão, em nome de Chora Advogados. Nessa edição, também contamos com a presença do Sindicato dos Transportadores de Carga Seca do nosso estado, o Sinecarga. Quem fala conosco é o presidente Paulo Barque, sobre as demandas da categoria. Hoje é dia da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. O diretor Alex Cael da Silva apresenta a situação da categoria, suas principais demandas e comenta outros assuntos aqui do programa. Além disso, vamos conferir no meio do programa algumas dicas sobre a declaração do seu imposto de renda no Minuto Tributário. Essas são as principais atrações de hoje. Mas antes, hora de colocarmos a Justiça em Foco. A criação de regime de previdência social para os deputados estaduais gaúchos viola os princípios da impessoalidade e da moralidade prescritos no artigo 37 da Constituição Federal. Afinal, o detentor de mandato eletivo não é considerado segurado do regime contributivo estadual. Com esses argumentos, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil baseou seu pedido na ação direta de inconstitucionalidade, visando suspender os efeitos da lei que instituiu o regime de aposentadoria especial para os deputados estaduais do Rio Grande do Sul. Segundo a OAB, a lei impugnada cria, abre aspas, regalia de cunho pessoal, fecha aspas, pois não abarca nenhum interesse público. Antes, a Assembleia Legislativa Gaúcha denota claro propósito de legislar em benefício dos parlamentares. O presidente da OAB-RS, Dr. Marcelo Bertolucci, manifestou perplexidade com a rapidez que a lei foi aprovada, já que muitos projetos se arrastam por anos no Legislativo. Abre aspas, em 32 dias a matéria foi pautada e aprovada pela Assembleia, afirmou o dirigente da ordem. E ainda grifou que o mandato é um instrumento transitório de representação, não sendo admissível a profissionalização da função de parlamentar, fecha aspas. Em tempos de crise geral no país, a criação de um regime especial de aposentação aos deputados gaúchos é um escárnio. Sem cálculos atuariais, sem lastro contributivo, sem respaldo legal. A referida legislação é indefensável, moral e juridicamente. Que o STF seja rápido como foram os parlamentares gaúchos. Dito isso, vamos começar o programa com a nossa interatividade. Hoje você, nosso telespectador, tem suas questões respondidas pela doutora Viviane Schacker Militão, em nome de Chora Advogados. Lembrando que você interage conosco enviando a sua mensagem pelos nossos canais de interatividade, sempre colocando o seu nome e a cidade onde você está falando. Doutora Viviane, agradecendo a sua presença e mais um Boca no Trombone, já faço a primeira questão, que vem lá de Charqueadas, da Lisete. Sou viúva desde 2004. Perdi a revisão para aumentar o valor da pensão. Posso entrar novamente na justiça? É a dúvida da nossa telespectadora. Bom dia, doutora. Bom dia a todos os componentes aqui. Bom dia a Lisete, né? Lisete, em princípio você não poderia entrar com o mesmo pedido, pelo que consta, provavelmente tenha sido transitado em julgado o mérito da questão. Certo. Mas se há uma outra possibilidade, daí teria que analisar o caso especificamente, tendo uma outra variável, né, de revisional, seria possível. Nesse caso, doutora Viviane, é importante que a nossa telespectadora ela leve para um profissional, especialista, né? A questão relativa ao que foi decidido no outro processo, com o número, né? E também o processo administrativo, é importante sempre levar o advogado especialista na matéria previdenciária esse manancial de provas para que ele possa elaborar um estudo com precisão?
Sim, com certeza. O processo administrativo, que a gente costuma juntar no processo judicial, até para informar também a pretensão resistida do INSS em relação ao pedido, né? E verificar se existe uma outra possibilidade revisional do benefício que foi concedida à pensão por morte. Perfeito. Outra questão que vem lá de Santa Cruz do Sul, olha aí, um abraço à nossa audiência que vai longe aqui pela Band TV, do Josmar. Sou vigilante. Os PPPs eu consegui, porém não estou conseguindo os laudos técnicos de periculosidade. O que eu faço? Tá com dúvida aí o Josmar. Josmar, considerando que você já está com os PPPs, o ideal seria consultar um especialista também para averiguar se esses formulários constam todos os agentes nocivos, né, em que estiveste exposto durante todo o período. E também fazer um requerimento administrativo junto à empresa para que a empresa forneça, então, esse laudo. Tá certo. Não é de fundamental importância, necessidade de apresentar os laudos, né? Com os PPPs já se consegue dar andamento. Exatamente. Com os PPPs é possível aí averiguar, então, as condições em que ele trabalhava. Tá certo. A doutora Vigiane segue conosco na nossa consultoria jurídica sobre Previdência na manhã desse domingo. Quem está aqui também e vai falar em nome do Cinecarga é o presidente Paulo Barque. Presidente Paulo Barque, novidades, né? Novidades aí no campo aí dos transportadores de carga seca, no que tange aí a questão do pedágio. O que aconteceu? O que foi transformado? O que efetivamente melhorou para a categoria? Obrigado por estar conosco, um bom dia. Bom dia a todos os companheiros aqui, bom dia a todos em casa. Paulo André, naquela sequência da frente parlamentar lá em defesa dos transportadores autônomos ou das transportadoras de carga, as reuniões lá com o governo federal estavam paradas. Nós até no último programa que aqui estivemos relatamos isso, é o perigo inclusive de uma nova paralisação agora para o dia 25, pois elas andaram através da pressão que foi feita junto ao governo federal, andaram num sentido só ainda, mas um sentido que eu julgo até importante para começar a andar as coisas, que é hoje. Vejam bem os nossos ouvintes e telespectadores, doutor Paulo André. Um veículo carregado paga por eixo. O veículo vazio também pagava por eixo, sim, mesmo o segundo eixo estando içado ou levantado, na prática se diz aí na estrada. Então, se conseguiu agora, com essa paralisação, com esse susto que se deu no governo federal, que eles autorizassem, então, agora, a presidente já autorizou, os pedágios serão reduzidos, então, para os eixos que estão no solo. Já um caminho, vamos dizer, começar a se trilhar. Ainda não se sabe nada, ou não se tem nada ainda, sobre diminuição ou um plus a mais, ou um plus que dê um subsídio no óleo diesel, que também é uma pretensão de todos os transportadores, e no frete mínimo. O frete mínimo tem uma comissão trabalhando junto já com a frente parlamentar criada para esse assunto. Sim. E o frete mínimo está em estudo. Vamos ver o que vai acontecer aí. Presidente Paulo Barque, duas questões em uma. O que implica, né, em ganho essa questão do pedágio, em percentuais, o que a categoria vai ter de representatividade no bolso, né, relativo a esse não desembolso de valores que antes eram cobrados, agora com a correção dessa injustiça se consegue fazer uma economia, né? E segundo, nessas outras duas questões, possibilidade de avanço ainda em 2015? Muito bem. A questão de avanço depende dessas reuniões, das duas outras pretensões principais que a categoria fez junto ao governo federal. As conversas estão andando. A questão da economia, ela é mais importante, doutor Paulo André, no seguinte ponto. O caminhão rodando vazio, por vezes o caminhão roda alguns quilômetros vazio. Portanto, ele não está faturando nada, não está. Como os fretes ainda estão aquém, inclusive da inflação, esse ganho é considerável pelo transportador, porque ele rodando vazio, não está faturando, seria um plus a mais que ele teria que pagar naquele eixo lá. Mas, na verdade, o que vai importar mesmo é o frete mínimo,
Porque o frete mínimo hoje, como já falei em outros programas, Solano, hoje você tem que pegar um bom frete para subir, sair de casa para até aquele destino, porque o retorno a gente nunca sabe o que vai dar. Então, esse frete mínimo seria mais para basear o frete e o retorno ao teu destino, a tua ponto de partida. Tá certo. Daqui a pouquinho, logo mais, Cinecarga com o presidente Paulo Barco. Vamos perguntar para ele, na prática, como foi o 12 de abril? Né? O que vai transformar aí dentro do governo federal ou não? Daqui a pouquinho mais, Paulo Barco e o Cinecarga aqui no Boca no Trombone. Agora é hora e vez da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. Quem está com a gente é o diretor da entidade, Alex Caiel da Silva. Alex, avanços nas negociações junto ao governo estadual, naqueles pontos que são nevrálgicos aí para sargentos, subtenentes e tenentes da Brigada Militar, ou tudo em compasso de espera, como já estão na espera, melhor dizendo, os servidores públicos quanto aos vencimentos desse mês de abril, que por enquanto não estão garantidos. E olha, já estamos bem no finzinho do mês, né? Obrigado por estar conosco, um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos telespectadores. Pois é, Solano, a questão toda nós temos aquela pauta que foi desde o ano passado, foi conversado com o então candidato ainda, governador, José Ivo Sartori. Não tem nenhum avanço, né? Não tem nenhum avanço, e nós ficamos preocupados, né, com isso. E não só nesse ponto, nós ficamos preocupados com a questão dos próprios índices de aumento que nós temos agora previsto para o mês de maio, né, que eles estão aprovados desde o ano passado na Assembleia Legislativa. O governador se comprometeu a honrar, né, até porque a gente espera que os governos eles cumpram as leis, né. Entretanto, a semana passada ainda a imprensa noticiou que, por mais que não tenha dado nome, mas que existem fontes dentro do governo que ventilam a possibilidade, inclusive, do governo do Estado não cumprir, né, com a legislação que recompõe, né, um pouco das percas dos servidores da área da segurança pública, em especial os servidores que a nossa entidade representa. Isso é muito grave, né, isso é muito grave, e aí a gente quer sempre que dialogar com a sociedade, porque a gente sabe da falta de efetivo que tem na corporação, a gente sabe que dos cortes nas horas extras que foi praticada pelo atual governo do Estado. Nós sabemos que tem muitas pessoas aprovadas no concurso público que não estão sendo chamadas né, em tese pela falta de dinheiro no caixa do Estado. E nós sabemos também que se acontecer, né, do governo não honrar com o seu compromisso, né, de cumprir a lei, ele desonera os servidores da Brigada Militar de cumprirem a lei também, né? Então, semana passada nós já tivemos reunidos junto com o pessoal da Polícia Civil, da UGIRM, o pessoal da SUSEP ali com o Flávio, o pessoal da Mapergs, enfim, com o pessoal lá dos Cabos Soldados da Brigada, e tem um manifesto muito forte, assim, de parar a segurança pública como um todo no mês de maio, se o governo não cumprir com a sua obrigação. A propósito, né, Caio, já está marcado para a próxima terça-feira, dia 28, né, uma paralisação. Os escrivães estão nesse sentido, que você traz aí o nome das associações, né, escrivães de polícias, os investigadores e outras funções dentro do serviço público devem efetivar uma paralisação. Preocupante mesmo. É preocupante. Na sexta-feira nós fomos convidados lá pelo Ortiz, ainda tivemos lá na UGIRM, onde ele estava reunido com todas as representações dos inspetores escrivães da Polícia Civil, e foi tirado lá por unanimidade, dia 28, né, na próxima terça-feira, um dia de paralisia para mostrar, para dialogar com a sociedade, que se acontecer algo mais grave com a questão da segurança pública, a única culpa exclusiva... Na tela, inclusive, Caio, desculpa lhe interromper, mas na tela, inclusive, está aí foto lá da UGM Sindicato, né, o pessoal votando. Sim. E referindo a essa decisão que você fala. Isso. Então, a única culpa exclusiva é a do governo, né, porque a gente sempre entende que um Estado que não tem a segurança, que não tem a capacidade de trabalhar com os aspectos ligados à educação e à saúde, é um Estado simplesmente inexistente. Então, se o governo não tem condições de manter a segurança pública do Estado, então o governo que, enfim, peça para sair, né, que nem se diz no popular. Tá certo. Daqui a pouco mais, Alex Caiel e a ASSTBM aqui no Boca no Trombone. Mais dúvidas dos telespectadores com a doutora Viviane Militão? O Clóvis lá de Esteio, uma questão que é sobre empréstimos, doutora. O que seria passar de 30% para 40% os empréstimos dos aposentados? É o telespectador Clóvis.
Clóvis, bom dia. Bom, a princípio, penso eu que ele deve estar se referindo ao percentual que pode ser descontado no benefício previdenciário. Em tese, é 30% o valor máximo que pode ser descontado. Isso é uma jurisprudência que se criou, né, em torno dessa possibilidade de desconto. Passar para 40%, talvez é algo que é possível dentro de um parâmetro do valor do benefício. Mas, mesmo assim, eu sugiro que procure um especialista na área para averiguar o quanto efetivamente está sendo descontado no seu benefício. E outro cuidado que tem que se ter, né, doutora, no momento que vai se verificar a instituição, né, onde se vai buscar esse empréstimo, é saber da própria credibilidade, né? Isso é muito relevante. A credibilidade é importante e também evitar os empréstimos via telefone, né? Isso também é uma coisa que a gente alerta bastante. Porque eles se repetem de uma forma indevida muitas vezes. Daqui a pouco, mais consultoria aqui com a doutora Viviane Schacker Militão, que hoje está aqui representando o Schor Advogados. Bem, breve intervalo comercial, depois a gente vai ter o Espaço Sinapers, também temos o doutor Marcelo Monticelli trazendo o Minuto Tributário e mais consultoria previdenciária para você, nosso ouvinte aqui no Boca. Ano 26, muito mais interatividade para você. De volta com mais Boca no Trombone e no Espaço Sinapers, o programa quer parabenizar a chapa número 1, que concorreu no último dia 16 de abril e saiu-se vencedora nas eleições do sindicato. A presidente já empossada, Kátia Terraciano, e a vice-presidente, Ilma Moraes, obtiveram 126 votos válidos e dentro da eleição ainda foram computados 41 votos nulos e 4 em brancos. Um parabéns especial a essa diretoria que continua na direção do sindicato do Sinapers. 25 anos, uma trajetória de conquistas. Já estamos aqui no nosso Minuto Tributário com o doutor Marcelo Monticelli, né? E reta final, doutor Marcelo, para a questão do imposto de renda pessoa física. Mais uns diazinhos acaba abril. O pessoal tem que abrir o olho para não pagar multa, né? Tem que fazer a declaração. Obrigado por estar conosco, um bom dia. Bom dia, sempre uma enorme satisfação estar com vocês. Tem toda a razão, Paulo André. Dia 30 está aí, véspera da entrega. De forma alguma deixe para o último momento, porque pode haver algum problema de internet e você vai ficar prejudicado. Paulo André, hoje o assunto que trazemos à baila é a questão da declaração de bens. Não é pouco comum, é seguido que nós enfrentamos uma dificuldade nas declarações de imposto de renda. É o contribuinte que esquece de declarar algum patrimônio. E isso é porque, às vezes, não é um só, são vários. Então, você deve tomar o cuidado de declarar corretamente. Pergunta dos contribuintes, Marcelo, comprei em 2012, esqueci de lançar desde aquela data, o que eu faço agora? Faça a retificação desde da data da compra até a presente declaração e faça correto. Mas, com a minha esposa, faço declaração separada. Aonde eu boto o patrimônio? Coloque todo o patrimônio em uma declaração tão somente se os bens são incomuns. Claro, os bens separados, os são individuais, em uma declaração do seu proprietário. Nesse caso, nesse exemplo que o doutor traz, do caso das declarações retificadoras, o contribuinte, caso não tenha declarado, ele vai pagar alguma multa, alguma questão de ordem financeira para ele desembolsar? De forma alguma. Faz a declaração, retifica, fica a informação adequada, sem custo para o contribuinte. Hoje, doutor Marcelo, qual tem sido a maior preocupação do contribuinte ao chegar no seu escritório, nesse momento, entre os meses de março e abril, para fazer a declaração? O que torna assim, mais dificultosa o trabalho tanto do contador quanto do advogado tributarista? Paulo André, ótima pergunta. A desorganização do que diz respeito à documentação do patrimônio e renda. Isso é o que dificulta mais a declaração e pode trazer um prejuízo muito grande para você, pois se faltar a informação correta, a Receita no cruzamento de informações, um exemplo, consumo de cartão de crédito, fique atento, traga as faturas para você identificar corretamente, porque existe um cruzamento de todos os cartões de imposto de renda com a Receita Federal. Organização é igual a resultado, bom resultado.
o doutor fala em organização. Se a gente fosse listar, né, os principais itens, você já falou aqui da questão dos cartões de crédito, principais itens que o contribuinte tem que levar lá no momento da declaração, quais seriam? Uma declaração perfeita é aquela que traz todas as informações das suas receitas. Às vezes o mesmo contribuinte tem várias receitas. A questão dos dependentes, os dados dos dependentes. A questão importante do seu cônjuge quando a declaração em conjunto, para trazer a informação da receita, porque tem que se informar corretamente. E se o dependente, ele também tem receita, também tem que incluir corretamente. A questão do patrimônio, voltando mais uma vez. E outra, as despesas que resultam em abatimento. Despesa médica, educação, o pessoal esquece de guardar. Então, durante o ano, faça lá o seu arquivo, hoje digital, que é mais fácil, e guarde corretamente. Boa pergunta, André. Doutor Marcelo, para a gente concluir o nosso Minuto Tributário de hoje, o que a gente vê são notícias de que a malha, né, cada vez ela está mais fina, ou seja, cada vez mais ela busca eventuais divergências, né? Como que o segurado, na verdade o contribuinte, melhor dizendo, pode fazer para cada vez mais estar com essa declaração em dia e evitar cair na malha? Falar com o seu advogado tributarista, falar com o seu contador, isso é essencial. Mas, Paulo André, tua pergunta é excelente. Um exemplo, o pessoal compra um imóvel por 50 mil e lança 30. É certo que vai cair em malha. A malha hoje praticamente é uma regra, não é mais exceção, porque os mecanismos de cruzamento da Receita Federal são enormes. Então, não se deixe levar por ideias mirabolantes. Faça o correto e pense para o ano 2015, declaração de 2016, em fazer planejamento. Essa é a palavra para hoje. Doutor Marcelo Monticelli, muito obrigado pela sua participação no Minuto Tributário. Vamos seguir? Vamos seguir aqui no Boca no Trombone com mais consultoria? Consultoria que vem pelos nossos canais de interatividade aqui na Band e hoje respondidas as questões pela doutora Viviane Militão. A Cirlei lá de Canoas, doutora, me aposentei há 2 anos por tempo de serviço, não ganhei a insalubridade. Posso reaver esse período? Cirlei, boa tarde, bom dia. Cirlei, em princípio, sim, pode reaver, mas a insalubridade por si só não garante período especial aí. Então, a gente teria que averiguar se você tem toda a documentação, PPP, LTCAT, alguma coisa assim, é possível revisionar. Busque um especialista para averiguar as suas chances. Tá certo. Obrigado, doutora Viviane. Vamos concluir a participação das nossas entidades aqui na manhã desse domingo? Presidente Paulo Barque, né? Já lhe provoquei no bloco anterior. E a manifestação do 12 de abril? Pelo menos em número, né? Pelo menos em quantidade de participação, ela foi menor daquela realizada lá no mês de março. E agora? Como que fica? O que farão as entidades sindicais? E mais, o governo federal sentiu menos esse apanhado aí que ocorreu de manifestos no mês de abril? Com certeza, em número, a apresentação nas ruas foi bem menor, bem menor. Em todas as capitais, com certeza, foi bem menor o número de pessoas. Mas, em torno das entidades de classe, o que eu tenho para te dizer, inclusive da última reunião com as centrais sindicais, foi que os presidentes, a cúpula das entidades de classe, continuarão a pressão em cima tanto dos deputados como em cima do governo federal, principalmente na Câmara dos Deputados, haja visto que temos algumas leis que estão para ser regulamentadas ou até votadas. Digo uma em especial, sobre a terceirização. É necessária a organização da terceirização e quarteirização, em alguns segmentos já tem até a quarteirização. É necessário, mas ela não pode nunca ir em encontro à precarização da mão de obra. Não podemos nunca diminuir os benefícios e diminuir a qualidade da nossa mão de obra de hoje. De jeito nenhum, e muito menos redução de salário que já são escassos. Quanto às outras medidas provisórias que eram alvos também dessas manifestações, além de falar da corrupção e etc., desses desvios enormes de dinheiro, as medidas provisórias que mudaram totalmente o seguro-desemprego e a pensão por morte, eu julgo sempre aquela da pensão por morte a mais importante, estamos ainda na pauta das entidades de classe, na pressão em cima da Câmara dos Deputados.
e o Cinecarga com certeza estará atento, né? Com certeza estaremos lá atentos e participando de todas as reuniões. Tá certo. Obrigado, presidente Paulo Barque, que fala sempre em nome dos transportadores de carga seca aqui no Boca no Trombone. Alex Cael da Silva, diretor da ASSTBM. Programação da entidade, como é que está sendo desenrolado? Como é que você, presidente Aparício Santelano, Dagoberto Walterman, toda a equipe lá da associação estão planejando os próximos dias aí de luta, né? Será que o salário sai nesse mês de abril, lá na data certinho? Vamos ver. E a SSTBM, como é que está tratando isso daqui para frente? Bom, com relação à questão do salário agora do mês de abril, nós temos uma decisão judicial, né, que ela determina ao governo que cumpra, né, que pague em dia. Então a gente espera que o governo também cumpra as decisões judiciais, né, até sob o ponto de vista de nós não perdermos o espírito do Estado democrático, né, de direito, onde as leis elas devem ser cumpridas e as determinações judiciais da mesma forma. No segundo aspecto, o aspecto aquele que nós falávamos no bloco anterior da questão do cumprimento dos índices salariais postos agora para o mês de maio, né, onde nós na semana passada, no dia 15, nós nos reunimos lá junto com as outras entidades, tiramos uma nota, que essa nota foi divulgada para a imprensa, dizendo, enfim, que nós em momento algum aceitamos sequer conversar sobre este tema, né? E também estamos aparelhando todos os instrumentos, tanto de luta sob o ponto de vista de classe, como do ponto de vista judicial, para garantir esse pagamento. No mais, aquela nossa pauta que nós tínhamos a questão do plano de carreira, dia 5 de maio, nós temos então um encontro, aquele que era para março, com o comando da Brigada Militar, foi sendo protelado, ficou agora para o dia 5 de maio, e esperamos aí no dia 5 de maio ter avanços com relação à questão do plano de carreira. Até porque a questão do plano de carreira ela não traz nenhum custo para o governo, muito antes pelo contrário, ela enfrenta inclusive a questão da defasagem de efetivo na Brigada Militar. Então a gente espera que o corporativismo de alguns setores ele não se sobreponha, né, ao anseio da sociedade, que é ter melhor segurança pública. Tá certo. Alex Cael da Silva, em nome da ASSTBM, muito obrigado. Ponto final em mais uma edição do Boca no Trombone, que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. Quer assistir de novo? Pegou o programa só pela metade? A reprise você encontra depois no Facebook. Basta procurar por Programa Boca no Trombone, curtir e conferir. Aos sábados, das 7h30 às 9 da manhã, você confere a versão na Band AM 640. Boca no Trombone, ano 26, muito mais interatividade para você.